Muitas pessoas hoje já nascem rodeadas de aparatos tecnológicos. Mas apesar do acesso cada vez mais facilitado às tecnologias, poucas pessoas aprofundam esse conhecimento. Por ser um assunto tão amplo, uma pesquisa desenvolvida na UPF ligada ao tema é considerada uma pesquisa guarda-chuva, já que engloba diferentes áreas do conhecimento. A pesquisa Tecnologias e Metodologias em Inclusão Digital reúne professores, acadêmicos e mestrandos de vários cursos da instituição. Os estudos e ações desenvolvidas no projeto visam principalmente desenvolver e disseminar metodologias específicas para a área de inclusão digital. Quem nos fala mais sobre essa importante iniciativa, que está levando a tecnologia para públicos diferentes, é o coordenador da pesquisa, o professor Adriano Canabarro Teixeira, que está aqui acompanhando a aluna de Ciências da Computação, Jaqueline Zilli. Mas antes, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Na história da civilização, as tecnologias são responsáveis pela realização de grandes avanços científicos. Um exemplo é a tecnologia digital, que mudou comportamentos e transformou o modo como as pessoas se relacionam. Mais do que a tela de computadores, esse universo gira em torno de processos mais complexos, que permitem a transformação de objetos em bytes. À primeira vista, os fios complicados parecem de difícil compreensão, mas com um pouco de conhecimento, as placas de fios elétricos são decifrados, e o que era técnica se transforma em ciência a serviço do homem. Hoje a tecnologia avançou muito, né? Em robótica envolve tecnologia então de eletrônica, microeletrônica, um pouco de mecânica e também bastante informática por trás, né? Programação. Quando a gente tem um robô e ele pode se movimentar ou acelerar constantemente ou variar a aceleração, por exemplo, né, coisas do gênero, o professor consegue trabalhar bem mais facilmente esses conceitos vistos teoricamente em sala de aula numa realização de prática com seus alunos. Mas apesar da tecnologia digital estar cada vez mais acessível, o assunto ainda gera muitas dúvidas e confusões. Mesmo no moderno mundo da tecnologia, ainda existem estereótipos. Um deles são os nerds, considerados pessoas muito inteligentes e que ficam o tempo inteiro na frente do computador. Outro estereótipo que nasceu junto com a tecnologia são os hackers, considerados equivocadamente os criminosos da internet. Mas isso não é verdade. Tanto que aqui na UPF foi lançado um projeto chamado Escola de Hackers. Estes são alguns temas abordados pela pesquisa Tecnologias e Metodologias em Inclusão Digital. Através desta pesquisa, a tecnologia está se tornando ainda mais acessível, chegando até os alunos de escolas públicas. Mais detalhes você confere agora no estúdio. Professor Adriano, a gente fala tanto em tecnologias digitais, mas eu tenho a impressão que daqui a um tempo a palavra digital e a palavra tecnologia vai começar a se diluir e fazer parte das nossas práticas cotidianas e vai ser esquecida como uma grande novidade. Tecnologias são todos aqueles aparatos que de alguma forma transformam a nossa vida, né? Agora, quando a gente pegar aquelas tecnologias que não são digitais, as analógicas, por exemplo, como, por exemplo, o livro, que tem sua importância, tem toda uma sistemática, e comparar com uma tecnologia digital, a gente vê que tem um rompimento drástico com alguns elementos ligados principalmente à relação com o tempo e com o espaço, né? E são tecnologias extremamente flexíveis, extremamente maleáveis, adaptáveis a muitos espaços, né, muitas situações. Então, de fato, parece que as tecnologias digitais cada vez mais elas passam a fazer parte da nossa vida, cada vez mais cedo e cada vez mais tem importância no meu desenvolvimento como cidadão, né? E é um pouco disso que a gente busca pesquisar dentro do grupo, né? Qual é o potencial dessas tecnologias para que eu possa, de fato, ser e estar na sociedade atual aí. Para quem nasceu num mundo rodado por tecnologias analógicas, ainda compreender e otimizar esse processo parece ser uma coisa um pouco difícil. Eu dizia antes de começarmos o programa, eu sou experiente, mas quase ineficiente no uso das tecnologias. E aí vocês comentaram de um projeto que está em andamento dentro do processo de inclusão digital, que é ensinar crianças que não sabem ler e escrever a programar. Isso é possível? Já que já vai falar um pouco sobre isso, né?
Por que a gente tem, de um tempo para cá, focado muito na área de programação de computadores e robótica educativa? Porque as nossas pesquisas anteriores, e por isso a gente teve que fazer uma pesquisa guarda-chuva, né, porque são várias atividades nessa área. As nossas pesquisas anteriores mostraram que é muito difícil qualquer professor ou qualquer adulto mostrar alguma coisa no computador para a gurizada que impacte, que os desafie, que os faça pensar diferente, né? E a gente começou a notar que a programação de computadores e a robótica poderia ser uma alternativa, e nós temos migrado todas as nossas pesquisas para isso. A gente tem aí, né, já que 2 ou 3 iniciativas legais nessa área aí. Eu queria que a Jaque contasse um pouco. Ela participou das últimas Olimpíadas que aconteceram durante o CENID, né? Eu queria que ela compartilhasse essa experiência conosco. Muito bem, Biana. Então nós temos no mutirão essas atividades, as Olimpíadas, uma Olimpíada de programação para estudantes do ensino fundamental, envolve jovens aí do 6º ano até o 8º, 9º ano do ensino fundamental. E essa atividade, então, ela tenta desafiar os estudantes e as nossas escolas a aprender a programar computadores. Então, eu queria só interromper um pouquinho a Jaque, fazer uma pergunta para o professor Adriano no seguinte sentido. Existe todo um esforço, né, da universidade, do próprio projeto e de outras ONGs e setores do terceiro setor investindo nesse desenvolvimento e nesse ensino tecnológico. Aí esses alunos vêm, fazem parte dessa Olimpíada. Onde é que eles continuam a fazer isso? As nossas escolas estão preparadas, os nossos professores estão preparados para otimizar esse conhecimento produzido? Essa atividade, a Olimpíada de Programação, que nós vamos ter a 2ª edição agora, e a de Robótica Educativa, que é para alunos do ensino médio, que nós tivemos no CENID, elas são exatamente para sanar uma lacuna que nós detectamos nas escolas e que os professores sentem também, no sentido de o que eu posso, aqui dentro desse laboratório, ofertar para essa gurizada que possa fazer com que eles pensem diferente, que possa ser uma novidade e mais, né? Que possa de fato ter desdobramentos na sua forma de aprender, na sua forma de pensar e assim por diante. Então, quando você aprende a programar, você aprende uma habilidade. E quando você tem essa habilidade, você não necessariamente precisa ter alguém que te faça propostas de aplicação desse conhecimento. Você pode ter, então, autonomia para fazer isso, né? Então, a gente tem alguns alunos de mestrado que fazem a sua pesquisa exatamente acompanhando essas atividades para verificar qual é o desdobramento para um aluno que aprende a programar com 12 anos de idade. Vai ser melhor em matemática, vai ter um desdobramento melhor no raciocínio lógico, vai ser mais criativo, vai ser mais atento. Que habilidades programar pode desenvolver para o futuro dessa criança, mesmo que ele não venha a trabalhar com ciência da computação. Porque quando a gente fala em inclusão digital, a gente fala principalmente em ser autor, né? E a expressão máxima de autoria na área de tecnologia é programar o computador. Então, por isso que nós temos cada vez mais ligado as pesquisas à programação. E a Jaqueline falou do mutirão, porque a gente trabalha muito forte, o mutirão para a inclusão digital é o nosso campo de pesquisa, na maioria das vezes, né? Onde os alunos vão lá aprender e a gente vai estar observando e gerando conhecimento. Tem uma experiência legal agora do mutirão esse ano que a gente vai ver o que vai dar. Eu queria perguntar para a Jaque, estar em contato com esses alunos e observar eles fazendo essas descobertas durante as Olimpíadas, né? Porque tu tá junto, tá próximo. O que mais te chama a atenção desse contato do aluno com essa outra interface da tecnologia? Porque por enquanto ele só tinha acesso à interface amigável, né? Agora ele começa a ter uma outra experiência. Como é que tu observou as reações desses alunos? O que a gente mais observa, Bibiana, é o interesse deles pelo conhecimento, porque aprender a programar exige que você conheça, que você aprenda, que você se envolva, né? E quando você aprende a programar, muitas vezes você tem que aprender outras habilidades. Você vai programar para algo, né? Então, a gente, através das Olimpíadas, propõe desafios para eles e a gente percebe o envolvimento deles na tentativa de resolver esses desafios. Então, a gente percebe realmente neles um interesse que é diferenciado. Eu fico imaginando, né? Deve ser uma alegria extraordinária tu criar, por exemplo, um pequeno robô e depois que está tudo pronto, tu vê aquilo funcionar, né? Quer dizer, o potencial que cada um desses alunos tem de criar coisas. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem explorado muito e tentado compreender quais os desdobramentos, né? Porque rompe radicalmente com uma lógica de eu ser usuário, eu aluno. Eu uso um software que alguém fez para mim
eu uso um brinquedinho que alguém comprou e colocou no laboratório, eu uso um ambiente da internet, né? Agora, inverteu o processo. Eu crio o software para que os outros brinquem. Eu crio um brinquedo para mim, para que eu possa brincar ou para que os outros possam brincar também. E a gente vai fazer agora no Mutirão uma oficina, vai ser o ano inteiro, com a escola de educação infantil Cantinho Feliz, alunos de 5 e 6 anos, já que está pensando toda essa parte, fazer o acompanhamento, 5 e 6 anos programando computadores também, com um software que é um software para crianças não alfabetizadas ainda. Vamos ver o que a gente consegue eu fiquei com um pouco de curiosidade de perguntar assim, esses alunos de entender, esses alunos que participam das Olimpíadas de Robótica e de Programação, quando eles chegam aqui para participar da Olimpíada, eles já têm algum conhecimento em programação? A gente faz todo um trabalho de preparação deles, eles têm tarefas para cumprir, né? São tarefas que são pensadas... Que antecedem a própria Olimpíada. São pensadas em vista do desafio final da competição. Então, com essas tarefas, nas equipes, nas escolas, junto com os professores, eles já vão aprendendo as habilidades que eles necessitam para poder chegar aqui e resolver o desafio que eles vão ter proposto então, nesse dia. E esse público que participa das Olimpíadas é o público que participa das oficinas do Mutirão regularmente? Não necessariamente. Não são, na verdade. Não né? são. As duas Olimpíadas são grupos, a gente abre a Olimpíada e as escolas se inscrevem, são 5 alunos e 2 professores, né? 3 titulares e 2 alunos que são suplentes, que se inscrevem e toda semana são lançados desafios para eles aprenderem, desenvolverem alguma habilidade. Né? E a Olimpíada final, então, são grandes desafios envolvendo tudo aquilo que eles a princípio desenvolveram. Só que nessas Olimpíadas nasceu um projeto, na verdade o projeto está sendo executado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, nós somos então apoiadores com a parte da metodologia, que é o projeto Escola de Hackers, que é um projeto novo, a gente procurou na internet e não achou nenhuma ação maciça no sentido de desenvolver habilidades de programação. Então são 21 escolas, são 285 alunos que vão estar durante o ano inteiro aprendendo programação de computadores, usando o mesmo software que a gente usa nas Olimpíadas. Né? Nós vamos ter grupos de alunos acompanhando, grupos de mestrandos também verificando quais são os desdobramentos e que no fim das contas é fruto muito da pesquisa, das atividades que a gente tem feito no grupo de pesquisa. Olha que bacana, então existem as ações isoladas, mas existem também as ações que são permanentes e que vão fundamentando e construindo essa caminhada para que as ações isoladas possam frutificar. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, agradecemos a presença da Jaque e voltamos daqui a pouquinho. Já estouramos os minutos. Estamos de volta com o Uniaberta de hoje, que fala sobre o projeto desenvolvido por vários cursos da UPF voltado para a inclusão digital. Uma das ações é promover oficinas de robótica em escolas públicas. Está conosco aqui no estúdio o coordenador da pesquisa, o professor doutor Adriano Canabarro Teixeira, juntamente com a mestranda em educação, Sabrina Antunes. Professor Adriano, toda essa mobilização em torno desse grupo de pesquisa, que é sobre tecnologias e metodologias, gerou um produto, que é o livro. Pelo menos vários, mas um deles é essa publicação. Nós temos 4 livros lançados dentro do grupo, né? Esse aqui é de 2013 e ele nasceu para registrar um pouco das pesquisas que acontecem entre a nossa universidade, o nosso grupo e grupos de outras instituições. E foi quando a gente, então, institucionalizou a pesquisa Tecnologias e Metodologias, uma pesquisa ampla, para a gente poder encaixar nela aquelas outros projetos que acontecem, sempre buscando a questão da autoria, isso é inclusão digital, né? E como a gente falava logo no primeiro bloco, né, não tem representação maior da autoria em informática do que você programar computadores, mas são pesquisas que vêm com o apoio do CNPq, da FAPERGS, da CAPES, cada uma tomando uma pesquisa diferente, e não tem como institucionalizar todas, né? Então nós temos uma e elas fazem parte dessa pesquisa grande. Então em 2013 lançou esse livro onde tem algumas das pesquisas realizadas. Então nós temos parceria interdisciplinar através dos cursos da universidade e interinstitucionais. Quais são os cursos da universidade que estão envolvidos com a pesquisa em inclusão digital? Então a gente tem as ações ligadas à programação de computadores, o curso da matemática nos dá um suporte prático e teórico muito grande, né? A Olimpíada de Robótica, o curso de Física trabalha conosco de forma muito forte e importante para desenvolvimento. A gente tem o apoio, também vale destacar, do NTE, do Núcleo de Tecnologia Educacional do Governo do Estado, do Núcleo de Tecnologia Municipal, da Prefeitura,
bem, tu pedisse aqui da região, né? Então a gente tem essas interfaces, né? Com mestrado em educação, com a FAC também, a Sabrina é um desses exemplos, né? Depois eu queria perguntar para a Sabrina, o que música, tecnologia, educação, como é que essas coisas estão amarradas no teu estudo de mestrado? Bom, Bibiana, eu, como minha formação é em música, né, agora eu busquei no mestrado em educação. Percussionista, né, Sabrina? A minha formação é em percussão, bacharelado em percussão, mas também licenciatura em música. E no ano de 2008 foi aprovada uma lei que a música voltou para o ensino básico, né? Então, uma das grandes dificuldades de nós, professores, é de encontrarmos laboratórios e instrumentos musicais nas escolas. E eu, conversando com o professor Adriano, né, eu vi uma grande potencialidade das tecnologias para o ensino de música, né, ensino-aprendizagem de música. Então, a nossa ideia é buscar criar dispositivos robóticos para poder trabalhar a educação musical nas escolas. E como é que é a tua relação com as tecnologias digitais? Tu está aprendendo também ou tu já tinha esse conhecimento desenvolvido? Não, com certeza estou aprendendo e muito, E como né? é que tu está te sentindo desenvolvendo toda essa autonomia agora? Então, essa pesquisa que a gente está realizando envolve também um aluno de graduação, né, orientando do professor Adriano, que ele está estudando e pesquisando, desenvolvendo essa parte do dispositivo robótico, né, porque o meu conhecimento é mais da área da música, né, e agora da área da educação, então nós, como o grupo de pesquisa envolve várias áreas, a gente está fazendo esse vínculo, né? Mas para mim está sendo um desafio e está sendo muito interessante. Professor Adriano, além então dos cursos da universidade, dos programas de mestrado, nós temos também uma parceria interinstitucional, que é com uma outra instituição de ensino. Da onde vem essa instituição e por que essa parceria? Essa parceria começou em 2005, quando eu fiquei um ano fora, fiquei na Universidade de Roma, fazendo parte do doutorado com o professor Roberto Maragliano, Universidade de Roma 13, é uma universidade federal lá, a mais nova deles. E que agora evoluiu e a gente tem então uma parceria forte com eles, né? Inclusive nós vamos agora em outubro, eu e mais 5 alunos de mestrado e doutorado, nós vamos ficar um mês lá fazendo atividades de pesquisa e eles vêm em 2 momentos, vêm em setembro e vêm em novembro, então a gente tem um vínculo bem forte, eles trabalham muito a questão, a Universidade Europeia ela é muito agarrada na questão teórica, né? O que é importante sem dúvida, então eles trabalham muito a questão teórica e a gente vai levar um pouco dessa prática que a gente faz, né? Então, eles trabalham muito a questão da cultura hacker, da leitura compartilhada, da web como um espaço de leitura e escrita compartilhada entre as pessoas. Então, é uma parceria legal que a gente tem aí entre o pessoal, com a Universidade de Roma 13. Quando a Sabrina falava, eu lembrava uma questão que me parece importante para a pesquisa, fundamental, é esse vínculo que a gente faz entre alunos de mestrado, doutorado e graduação, né? Nós temos, então, 2 alunos de doutorado, uns 4 ou 5 de mestrado e alunos de graduação, onde os trabalhos acabam, o resultado do trabalho da Sabrina, por exemplo, vai impactar e vai auxiliar a tese de doutorado do professor Hamilton, que está trabalhando a questão da robótica como uma manifestação de criatividade. Então a gente tenta criar grupos de trabalho que possam, a partir do que eu estou construindo, dar base para um trabalho de mais fôlego, como um mestrado ou como um doutorado, por exemplo. Professora, a gente fica imaginando que as crianças muito pequenas vão aprender a programar, né? Crianças muito pequenas vão aprender a construir coisas, mas não necessariamente que essas crianças tenham que, depois, num futuro, escolher isso como profissão. Mas isso vai impactar na formação da identidade, da subjetividade e no tipo de profissional que essa criança vai ser? Me parece que sim, porque programar computadores, o Steve Jobs falava, né? Todo mundo devia aprender a programar computadores porque nos ensina a pensar. Porque, de fato, para ti programar computador é que nem jogar xadrez. Tu tem que pensar, bom, depois dessa atividade, eu tenho que fazer essa e essa e essa e essa para poder chegar num objetivo específico, né? Então, o pensar sistematizado, a resolução de problemas, o trabalho em grupo, porque na programação de computadores você acaba trocando com seus colegas qual é a melhor solução para a gente chegar resolver essa questão, né? O pensamento complexo, o raciocínio lógico, isso serve para absolutamente qualquer tipo de atividade. É importante colocar também, Bibiana, o seguinte, a gente tem uma previsão aí que em 2025 nós vamos ter mais de 1 milhão de vagas sem serem preenchidas nessa área, vai ser uma das áreas mais bem pagas do mundo. Nós temos aí uma tecnologia que avança, cada dispositivo eletrônico que a gente tem em casa vai ser programável
E não ter pessoas para programar esse computador significa um colapso mundial, né? Então a gente acredita assim, perdão, que essa atividade que a gente tem desenvolvido, e tem uma outra atividade que ele não falou, que é o campeonato de games para as criancinhas bem pequenas, que a gente faz também todo ano, onde eles fazem seletivas na escola e esse sim fazem a final no CENID, que provavelmente vai ter um reflexo aí, já que a gente trabalha desde os pequeninos até o ensino médio, talvez na procura dos cursos da área de TI, e mais do que isso, né, no nível de conhecimento e tecnologia que esses alunos vão chegar no mundo no seu curso superior. Ademais, tem um outro elemento importante que cada vez mais é fácil você usar os dispositivos tecnológicos, né? E todo dispositivo tecnológico daqui a um tempo vai ser programável, ou seja, indo mal, esse conhecimento que eles desenvolvem vai servir para a sua vida, o seu dia a dia. A gente fala em inclusão digital e aqui no projeto a gente fala muito na questão de aproveitar a potência que os processos de comunicação digital permitem. Explorar ao máximo essa potência até chegar a um ponto de autonomia. Mas também a gente pode pensar na inclusão digital pensando um pouco no cenário brasileiro, no cenário mundial, né? Ainda há um abismo muito grande entre aqueles que têm acesso às tecnologias digitais e aqueles que não têm. Ah, sem dúvida, porque essas tecnologias elas te abrem possibilidades de ascender a um mundo que talvez não tivesse de bens culturais, de conteúdo mesmo, de educação, que nós não teríamos de outra forma. Vamos dar um exemplo simples, né? Talvez a maioria das pessoas do mundo que a gente conhece não vai ter condições, das nossas escolas públicas talvez, de pagar um ingresso para o Cirque du Soleil. Que é um conceito de circo totalmente diferente, né? Eleva a ideia de circo, né? Pô, mas que desdobramento pode ter uma criança ir lá no YouTube procurar Cirque du Soleil e poder ver aquilo e saber que é possível, que existe, né? Esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de manifestação artística na questão da música, né? A Sabrina depois pode até falar desse curso que ela está fazendo online lá nos Estados Unidos, né? Abre uma possibilidade de crescimento, de emancipação, de exercício da cidadania, que talvez sem essa tecnologia nós não tivéssemos. Eu ia dizer que a Sabrina, brincando, mas falando a verdade, é uma corajosa, né? Porque ela escolheu duas áreas, né, que ainda são vistas de forma bastante preconceituosa, né? E ela se joga assim de braços nessas duas áreas. Eu queria que ela falasse um pouco então de por que escolher essas duas áreas, né? A música, né? E a caixa preta da tecnologia, que ainda para a grande maioria do público é vista como um poço de mistérios, né? E por que então se jogar sobre essas duas áreas e também falar um pouco da tua experiência com esse curso online? Eu gosto de desafios. Quando eu busquei o curso de percussão, né, inicialmente o primeiro curso que eu fiz foi licenciatura em música. E eu não conhecia percussão sinfônica, eu conhecia alguma coisa de percussão popular. E também eu tinha esse mesmo preconceito, uma coisa masculina, porque o que geralmente a gente vê na mídia são homens tocando tambores, bateria, enfim, né? E quando eu ingressei no curso de licenciatura em música, eu tive uma disciplina de prática instrumental percussão. E no primeiro mês, assim, eu disse, é isso que eu quero, né? Eu me apaixonei, assim, pelos instrumentos, pela grande família da percussão e por essa coisa do diferente mesmo, né? De não ser instrumentos que a gente vê no cotidiano, né? E foi o que eu dediquei os meus estudos, né? A partir daquele momento. E a tecnologia também foi uma coisa assim, foi um desafio, né? Eu pensei, pô, eu tô querendo entrar no mestrado em educação, como que eu posso fazer esse link, né, com a música e com educação em geral? Eu comecei a buscar, né, as linhas de pesquisa e tal. Aí fui conversar com o professor Adriano, disse, o que a gente poderia fazer, né, envolvendo isso? E uma coisa que é muito visível, assim, é essa cultura que a gente tem hoje de tu ver, pelo menos aqui na nossa região, né, a maior parte da criançada está com celulares, com tablets e mexendo nisso com essa facilidade, né? Então, a gente percebe que a utilização das tecnologias digitais, tu vê nas escolas, né? Então, é uma maneira de aproximar os dois universos. Com certeza. E essa experiência do teu curso? Desse curso online, então. Eu tenho um curso da Berklee, né, que é lá dos Estados Unidos, de improvisação, e no instrumento chamado vibrafone, que é um dos instrumentos de percussão sinfônica, que é um instrumento, digamos, recente, né, que surgiu em 1917, mais ou menos, no jazz, né, dentro do contexto do jazz americano. E aqui no Brasil tem
poucas pessoas ainda hoje que trabalham com esse instrumento. E eu comecei a buscar, estudar jazz, estudar improvisação na fonte. Então, como é que eu posso fazer isso sem eu ter que sair da minha casa e ir para os Estados Unidos? Gastar uma fortuna, Gastar né? uma fortuna, tempo e tudo mais. Então, eu encontrei na internet um curso online da Berklee de improvisação, e eu estudo com um dos maiores vibrafonistas, né, de todos os tempos, que é o Gary Burton. E eu tenho essa possibilidade de estudar online, um curso gratuito com um certificado da Berklee. Isso que faz, então, da comunicação online, né, esse grande poço de inteligência coletiva, acessível e gratuita a todos. Por isso que é importante pesquisar soluções e alternativas para que as pessoas possam ver esse espaço da tecnologia não como um espaço de instrumentalização para alguma coisa, né? Mas um espaço de eu poder buscar coisas que me interessam e deixar que aquilo faça diferença na nossa vida, né? Então existe um gap muito grande, existe sim, mas eu acho que é papel da universidade e papel de todo mundo, né? Poder potencializar o acesso dessas pessoas, dizendo o seguinte, ó, você não é consumidor de tecnologia, você pode ser produtor. E trabalhar com robótica e trabalhar com programação é uma das alternativas. Quero agradecer ao professor Adriano e a Sabrina pela participação e por ter compartilhado essas experiências riquíssimas sobre a questão das tecnologias e da inclusão digital, nos transformando de usuários para autores do processo de comunicação. A Universidade Aberta de hoje fica por aqui, mas voltamos semana que vem com mais uma pesquisa realizada na UPF. Até lá!